Agora eu vou falar um negócio que eu não quero que vocês se ofendam não, tá? Mas o tópico do nosso vídeo de hoje é: sua opinião não vale nada. Sua opinião não vale nada. Quer saber o que eu vou falar sobre isso? Fica conosco, Pastor Gary Renz aqui com o canal Movimento dos Discípulos. Sua opinião não vale nada? Como assim? Tá me ofendendo? Eu fiquei aqui agora, você diz, só para tirar satisfação com você, saber que está falando que minha opinião não vale nada, né? Porque nós vivemos num mundo que é ensinado que sua opinião é que mais vale, né? O que é mais importante é a sua opinião. Sobre muitas coisas, sua opinião vale muito. Sobre o tipo da pessoa que você gosta para você casar, o tipo de roupa que você usa, N coisas, sua opinião vale. Mas quando se trata de assuntos espirituais, a sua opinião vale nada. Mas antes que você comece a jogar pedra em mim e fique bravo, entenda outra coisa. Nem a minha vale qualquer coisa, tá? A minha opinião vale nada também. Então, nem a sua vale alguma coisa, nem a minha. Quando se trata de assuntos espirituais, aliás, o que tem mais feito pessoas distorcerem a palavra, pregarem o engano, criar falsos evangelhos, desviar do caminho correto, é passar para frente a sua opinião. Em tópicos e assuntos espirituais, a primeira regra é que o que a gente pensa não vale nada. Fala, então prova para mim. Você está dizendo sua opinião que minha opinião não vale, mas eu acho que vale. Eu vou te provar que não vale, tá? Com apenas 2 passagens. Eu podia ler 50 aqui. Para provar esse ponto, eu vou ler apenas 2. Vamos lá. Primeiro em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Presta atenção nessa frase. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Opa! Nenhuma profecia bíblica vem de interpretação pessoal, nem da vontade humana. Preste bem atenção nisso, ele vem por parte de Deus. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, olha só, eu quero que você entenda aqui uma coisa. Diz claramente aqui que a palavra que ele ministrou não era dele, né? Não era de homens, mas era verdadeiramente a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela atua com eficácia em você, quem acredita. Então, beleza, eu estou provando exatamente o que aqui? Que não é a interpretação humana, né? Que nós podemos colocar, não vem de vontade humana nem interpretação humana, né? E Paulo depois diz, a palavra não é minha, né? Não veio do homem, ela vem de Deus. E essa é a questão principal. Porque hoje o humanismo pegou todo mundo. Mesmo que você não saiba dizer quais são os preceitos do humanismo, e talvez você nem ache que você seja influenciado pelo humanismo, todos nós somos bombardeados o dia inteiro por conceitos originados na filosofia do humanismo. O humanismo é uma linha de pensamento que começa com a ideia do que eu e minha opinião e minha vontade é o mais importante, tá? Mas quando se trata de Deus em nossas vidas e você entender o propósito de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você entende que para você converter, a primeira coisa que acontece é que você morre para si, morre para suas opiniões, morre para seus desejos, morre para suas vontades e passa a... E esse é o ato que chamamos de nascer de novo. Você nasce de novo e passa a viver agora sem seus desejos, suas vontades e suas opiniões dominando na sua vida. E agora o que domina na sua vida? Deus, sua vontade expressa através da sua palavra.
Então, o problema é que de tão habituados que nós estamos em achar que eu tenho que fazer o que eu acho, que tenho que ser do jeito que eu penso, que eu tenho que focar em eu ser feliz, a gente vai pelo caminho errado, porque a felicidade não vem quando você está correndo atrás de fazer o que você acha que vai te fazer ser feliz. A felicidade verdadeira vem quando você submete a sua vida para Deus, quando você morre para si, e isso inclui morrer suas opiniões. Claro que sim. Quando diz aqui que não é de interpretação humana as escrituras, essa é a questão, não sou eu que vou interpretar do jeito que eu quero em cima da minha opinião. E eu vou falar as coisas da palavra de Deus para alguém, começo a ensinar um princípio que é batido dezenas de vezes na palavra, Jesus falava, os apóstolos falavam, está nos evangelhos, está nas epístolas, está no Novo Testamento inteirinho, e eu vou falar daquilo lá, e a pessoa, não, eu não acho que é assim. Quando nós morremos para si e vivemos para Deus, isso significa parar de achar que minha opinião vale alguma coisa, sua opinião não vale nada. Toda hora eu vou falar com alguém sobre alguma coisa chave que a palavra de Deus ensina, que é óbvio, claro, e nem sujeito à interpretação, né, de tantas vezes que é falado, e quando eu vou explicar para a pessoa, ela fala, não, eu não concordo, eu não acho que é assim. Eu falo, o que você acha tem a ver com alguma coisa? Tipo, em vez da pessoa falar, eu não concordo com isso, porque a palavra diz assim, talvez quisesse assim, tentar me contrapor alguma coisa a nível bíblico, ok, teria que ter validade, porque eu posso conversar com a pessoa em cima disso, mas não, a pessoa acha que tem importância a sua opinião, que fala, eu não concordo com isso, porque minha opinião é blá, 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 e fala um monte de coisa que muitas vezes tem mais a ver com as doutrinas do humanismo do que da palavra de Deus. Isso está acontecendo direto hoje em dia. Por quê? Parte do problema é que ninguém está ensinando ninguém os princípios elementares da palavra, os ensinos elementares da palavra quando vem para Jesus. A pessoa vem, se muito, faz um cursinho rapidinho, que a gente chama de discipulado, de papinha, né, aguinha com açúcar, mas ninguém pega aquela pessoa e fala, vamos te fundamentar na palavra em várias coisas, como Hebreus fala a respeito disso, os ensinos elementares, para depois te levar para os ensinos de maturidade. Como não ensinamos ninguém, ela se enche com falso senso de valor a sua opinião e ela nem para perceber que a maioria das vezes que ela fala eu acho, porque a palavra é assim, porque Jesus não era assim, ele era assado, eles estão citando o Jesus inventado pelo humanismo, porque o Jesus da Bíblia muitas vezes é bem diferente desse. Então, assim, a sua opinião não vale nada, a interpretação humana não vale nada. E um dos grandes problemas hoje em dia, até com pregadores e mestres, é que eles, na realidade, não vão para a palavra de Deus para aprender o que Deus pensa, eles catam as suas próprias ideias e tentam impor em cima da palavra. Se eu distorço e tiro de contexto passagens bíblicas, eu consigo fazer a Bíblia dizer o que eu quero que a Bíblia diz. Porém, se eu tenho integridade e sou um discípulo verdadeiro de Jesus, então eu venho submetendo a minha opinião e a minha vontade ao que Deus diz. De forma que quando eu vou estudar a palavra, eu não estou tentando catar fora de contexto pedaços aqui e ali para reforçar algo que eu acho, e sim estou me submetendo a ser modificado no meu jeito de pensar pela palavra de Deus. Tem um monte de ismos hoje em dia que nós misturamos pela Bíblia, né? Nós temos vários tipos de ismos, né? Acabei de citar o humanismo, tem feminismo e tem vários outros, né? Conceitos e filosofias que o homem, ou no caso a mulher, né, gerou, e não é o que necessariamente a Bíblia diz. Né? A Bíblia é perfeita, Deus é maravilhoso, e se nós confiamos nele e sua palavra, nós entendemos que é o melhor para nós. Né? Em vez de eu trazer a minha opinião e tentar forçar mudar a palavra de Deus. Então, assim, meu encorajamento para você hoje, para de usar a sua opinião, mata a sua opinião, deixa morrer junto com seus pecados e tudo mais, seu velho ser, né, crucificado na cruz, e revive agora como uma nova criatura, um discípulo de Jesus que vive para o quê? O que é o conceito de um discípulo? Alguém que vive para aprender, para servir o mestre, para obedecer o mestre e seguir o mestre. Então você vive como um discípulo de Jesus, permanecendo na palavra de Deus, para aprender e não tentar fazer as coisas serem do seu jeito. Então sua opinião não vale nada, a minha também não. E eu sou muito claro quando estou ensinando as coisas de Deus,
quando eu vou ensinar, eu digo assim, a palavra de Deus ensina isso e eu provo com isso, sem medo de errar. Se eu chego num ponto que a palavra de Deus não trata de forma tão direta, eu posso extrapolar algumas ideias em cima de uma área que está meio em branco, através de outros princípios bíblicos, mas mesmo assim eu tenho que deixar claro, falar, olha, a palavra não fala diretamente isso aqui, mas eu acho que o princípio certo é esse. Aí eu tento deixar bem claro, né, que se eu estou falando alguma coisa que eu acho, porque é eu que acho, mas aqui é o que Deus diz. E nós temos que ter esse conceito. Se você quer ser abençoado, cheio do poder de Deus, ter uma vida que realmente é de alguém que está experimentando o bom que Deus tem, você tem que parar de inserir e enxertar as suas opiniões nas coisas espirituais e começar a dizer, deixa Deus me tratar, deixa Deus me mudar, eu vou viver de acordo com a sua palavra. Bem, Pastor Gary Hentes aqui, eu quero te pedir seu apoio, né? Ajuda a divulgar esse canal, dá o like, inscreve se você ainda não inscreveu, né? Isso ajuda, você está participando conosco desse projeto, vai conhecer nosso portal, né? O endereço está aqui agora, vai conhecer nossa loja, né? Inclusive eu já vou te falar de alguma coisa que vai abençoar a sua vida que você acha em nossa loja. Hoje eu quero te indicar um livro da minha autoria. Lancei esse livro, tinha um outro título, chamava Por que as Mulheres São Tão Especiais? Depois, numa edição, depois de imprimirmos várias vezes daquele jeito, decidi mudar o título e agora chama Como Deus Quer Usar as Mulheres. Deus quer usar as mulheres, elas são muito importantes no reino de Deus. Nós entendemos que, de acordo com as Escrituras, tem papéis diferentes em algumas áreas sobre chamados e dons e tudo mais entre homens e mulheres. O Novo Testamento é bem claro sobre isso. Mas também entendemos que há uma unção especial nas mulheres e que Deus quer usar poderosamente as mulheres hoje em dia. Deus tem grandes projetos para fazer através de mulheres de Deus. Eu falo sobre uma revelação nesse sentido, nesse livro, que Deus me mostrou o grande poder das mães espirituais. E esse é o tópico desse livro. Eu falo sobre algumas coisas que vão te empolgar no livro. Eu falo sobre a incrível influência que as mães exercem. Falo sobre por que as mulheres são iguais, mas diferentes. O segredo das irmãs. Falo sobre o que significa ser uma mãe espiritual e como ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Recomendo esse livro para você, que você pega cópia para as mulheres na sua família, usa para estudar na sua igreja, sua célula, seu grupo em casa, a igreja reunir nas casas também, vai te abençoar bastante. Você pode adquirir indo para nossa loja, que o endereço está aqui agora, osdiscípulos.com.br.